Salve, salve, meus queridos e queridas alunos e alunas do curso técnico de Recursos Humanos. Bom dia. Mais uma vez, juntos aqui na área. Agora para a disciplina Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar. Meus queridos, são 9 horas e 21 minutos. Hora de voltar do intervalo. Sentar aí nas cadeirinhas, abrir aí os caderninhos e participar muito, que eu sei que vocês estão com dúvidas relacionadas ao projeto de aprendizagem. Comenta aqui para mim no nosso chat que eu quero ver. Esse chat hoje movimentado, as turmas de Buriti dos Lopes, Curral Novo, São Francisco, Juazeiro do Piauí, pessoal de Manuel Emídio, de Patos, pessoal de Pau d'Arco, de Porto, Prata, São Julião e pessoal também de São Miguel da Baixa Grande. A gente tem mais alguém? Acho que não, né? Só são esses, né? Beleza, meus queridos. Tá todo mundo? E aí, como é que tá a produção? Conta pra mim agora, o momento que vocês vão falar aqui pra mim. Comenta aí, como é que tá a produção do trabalho de vocês? Certo? Semana passada a gente conversou com vocês. Muitos de vocês me passaram temas, né? Os subtemas, tá? Lembra lá que o tema principal é um painel socioeconômico, um retrato da realidade local, tá? Então, temos que fazer... Vocês não podem fugir do tema central, né? Do tema principal, mas vocês podem fazer recortes disso, né? Muitos de vocês trouxeram, alguns de vocês trouxeram temas bem que chamaram bastante atenção, tá bom? Alguns eu chamei a atenção para vocês, só para vocês não terem cuidado de não deslizarem, de não fugirem do tema principal, tá? Que é um retrato da realidade local, tá? Então, isso é importante, olhar para o meu cenário, tá? Faz parte do desafio desse trabalho. Mas e aí, como é que anda as leituras, tá? Para escrever tem que ler, tá? Não dá para escrever só com achismo, a gente precisa embasar o nosso trabalho. Como é que tá as leituras de trabalho de vocês? Comenta para mim que eu quero saber, tá? O pessoal de prata tá aqui, e os outros, as outras turmas? É só o pessoal de prata? Eita! Tá na tela para vocês, olha só, o tema da nossa aula dessa semana é o impacto da tecnologia na comunicação pessoal e organizacional. Tá? Chamo a atenção para vocês que essa semana não teremos aula na sexta-feira. Teremos aula hoje, quarta-feira, e amanhã, na quinta-feira, tá bom? Então, aquela aulinha que a gente tem na sexta-feira, que a gente teve na sexta-feira das últimas semanas, essa semana a gente não terá. Então, ao longo dessa semana, hoje e amanhã, a gente vai falar sobre os impactos da tecnologia, mas eu também vou conversar com vocês sobre a estrutura do projeto, como é que escreve, onde é que a gente utiliza. Tá? Então, eu vou separar aqui, ó, informações para o projeto no comecinho da aula de hoje, tá? E no final da aula de amanhã, eu vou separar espaços para que a gente possa conversar um pouco sobre a estrutura do projeto, como é que escreve, onde é que a gente vai escrever, tá bom? Toda aula tem isso vindo aqui, que é para ninguém falar assim, ah, mas porque eu não sabia dessa data, tá? Entrega final dia 15 de setembro, a apresentação vai ser dia 20 e 21 de setembro. Quanto antes vocês entregarem esse trabalho, tá? Quanto antes vocês colocarem esse trabalho, entregarem esse trabalho, melhor até para vocês também como alunos, tá bom? Beleza? Então, assim, 15 é o prazo final que o professor mediador vai receber. Beleza? Mas o professor mediador pode receber dia 14, dia 13, dia 10, tá bom? Beleza? Aproveitem esse período para poder ler, reler, escrever de novo. Vai falar, não, agora sim, tá pronto, tá bacaninha, posso mandar para o professor. Tá bom? É obrigatório? Sim, vamos lá. Vou já ler a pergunta do pessoal de Buriti dos Lopes. Bem interessante. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Ó, estrutura do projeto. Introdução, objetivos, produção textual, considerações finais, referências e apêndices. Tá? Esses 5 primeiros são obrigatórios. Tá? Isso aqui é obrigatório. Opa! Isso aqui, esses 5 primeiros são obrigatórios. Tá? Introdução, objetivo, produção textual e considerações finais. Na aula de sexta-feira, a gente conversou sobre... Não. Na aula de quarta-feira, semana passada, não vou saber exatamente o dia, acho que foi quarta, se não me falha a memória. Tá? Eu expliquei para vocês os objetivos.
Dentro do objetivo, tem o objetivo geral e tem o específico, tá? Falei para vocês que se escreve com verbo e tal. A introdução vocês deixam pro final. É quase como se fosse as próprias palavras trazendo a importância, a justificativa. Por que que eu resolvi pesquisar esse tema, o turismo na minha região, na minha cidade? Ah, por que que eu quis saber sobre o meio ambiente? Por que que eu quis saber sobre a empregabilidade? Por que que eu quis saber... Então, normalmente a gente coloca isso na introdução. Eu vou separar uma aula mais para frente para conversar sobre isso, tá? A produção textual, como a gente vai mostrar hoje, ela toda deve ser referenciada, ela tem que ser toda citada, tá? Então, segundo o governo brasileiro, tantos, quem está falando sobre empregabilidade, por exemplo, será que a gente está muito desempregado? Tá? Quais são os dados que o governo federal fala sobre a taxa de desemprego no Brasil? Tá? Quais são os dados que as nossas entidades públicas oferecem para a gente sobre o empreendedorismo? Tem dados na internet aí para vocês, de fontes seguras e confiáveis, que mostram para a gente quanto de empresas foram abertas nos anos pós-pandemia. Tá? Tem registro só para isso. Tá bom? Consultem, por exemplo, o Sebrae, é um site interessante para vocês terem dados como esse. E aí entra uma pergunta muito bacana, de Buriti dos Lopes. Só obrigatório colocar apêndice e anexo? Não. Eu já expliquei para vocês o que é cada um deles dois. Tá? Apêndices são os produtos que vocês têm extras. Vou falar sobre... Eu não sei qual foi a cidade, acho que foi Prata. Falou assim, vamos falar sobre um balneário. Agora eu esqueci qual foi exatamente, tá? Quero falar sobre o balneário tal. Eu tenho foto desse lugar? Pessoal, é própria. Bota lá para ilustrar, tá? Então, lá na introdução, você caracteriza o lugar. Olha, esse lugar fica tantos quilômetros das cidades mais próximas, da capital do estado, fica, certo? Você vai caracterizando. E aí você pode colocar, figura um anexo. Ou anexo não, nesse caso, apêndice. Beleza? Pronto. Prata velha. Não é isso? Bota lá a foto. É uma foto tua? É pessoal? Fui eu que fiz a foto? Beleza. Não, mas não. Foi de um fotógrafo muito renomado e tal, não sei o que. Anexo. Aí no anexo você coloca o material que não foi feito por mim. E claro, coloca a devida referência. Foi feita pelo fotógrafo, não sei o nome do fotógrafo, mas vamos dizer Joãozinho de Jesus, certo? Então, apêndice é quando esse material é feito por mim, anexo quando ele não foi feito por mim. Quem quer estar falando sobre o meio ambiente, falar sobre material reciclado, nós temos ex-alunos aqui do canal, inclusive ex-aluno do curso técnico, que já fez modelos, eu até trouxe durante as aulas do curso técnico, os modelos desse aluno, modelos de material reciclável. Então, ele fez brinquedos utilizando caixas, caixas, plásticos, né, que iriam ser jogados fora, ele ressignificou aquilo dali, criou arte, tá? E isso é uma técnica, tá? Específica, boa aí para começar talvez um bom negócio, tá? Então é o começo, aí vai melhorando, vai aperfeiçoando, vai adquirindo técnicas, tá? Como o produto é dele, ele tirou foto, mandou, ele pode, você está fazendo algo do tipo artesanato e tal, que você quer contribuir, quer colocar ali para poder ilustrar, para a gente entender melhor que processo é esse, coloca também, tá bom? Eu sou obrigado a colocar? Claro que não. Tá? Agora, se eu tenho um exemplo para poder facilitar, eu lembro que acho que foi a Franciele que perguntou, professor, posso botar gráfico? Certamente não vai ser você que elaborou o gráfico, tá? Mas você pode pegar o gráfico lá do Sebrae, como eu disse para vocês, Sebrae. O governo federal pode colocar um gráfico interessante, comparando taxas de emprego, empregabilidade, por exemplo, tá? Ao longo do tempo. E aí você pode, esse gráfico está ilustrando tão bem, informa tão bem. Aí você pode fazer um recorte desse gráfico, tá? Claro,
No texto, a gente faz a menção, tá? Então eu estou explicando, ó, a taxa de emprego lá no texto, na produção textual. Eu estou explicando, falando, olha, a taxa de desemprego, a taxa de desemprego aumentou muito nos últimos anos, como pode ser observado no gráfico 1, anexo, página tal, certo? Aí quem está lendo vai lá no anexo e vai olhar o que está no gráfico. E é claro, não fui eu que fiz, tá? Então eu dou a referência, certo? Eu digo de onde é que eu tirei esse processo. Tá bom? Então, pode colocar apêndice anexo, ele não é obrigatório, mas aproveitem dessas oportunidades, esses lugares para colocar, porque ajudam a ilustrar, tá bom? Sempre pense se esses materiais que tu tá colocando, elas têm a ver com os objetivos que tu criou, tá bom? Beleza? Beleza. Materiais de consulta, que eu posso fazer esses recortes, essas extrações. Livros, artigos de jornais, revistas, que a gente chama de periódicos, tá? Aí as revistas podem ser revistas jornalísticas, né? Tipo Veja, Isto É, Época, tá? Mas pode ser revistas científicas também, tá? Normalmente nessas revistas científicas, o que a gente encontra? Artigo científico, e aí é nesse lugar que a gente pode tirar uns gráficos também interessantes, dados bem novos, bem atuais, tá bom? Normalmente artigo científico ele é um pouquinho mais complicado de fazer a leitura, a gente precisa ter um pouquinho de prática, tá? Eu acredito que alguns de vocês vão conseguir fazer uma leitura, tá? Outros, estamos aqui para isso, tá? Outros alunos ainda estamos aqui para isso, para desenvolver a nossa leitura. Vocês vão observar que alguns professores vão trazer alguns temas, alguns aspectos. Na verdade, a gente já traz, tá? Só que a gente traz de forma diluída, tá? Então, às vezes, a gente traz algum dado, algum gráfico. Quando você vai ver lá a referência, a fonte, é um artigo científico, tá? Bem atualizado, tá bom? Então, é interessante vocês acessarem também, tá? Eu não trouxe hoje por questão de tempo, mas a gente vai ter aula e tempo hábil também para mostrar artigos científicos, tá? Acho que na aula de amanhã eu já vou mostrar para vocês como vocês podem citar estes, tá bom? Tese de doutorado, dissertação de mestrado, monografia, em geral são textos muito longos, muito difíceis, tá? Eles normalmente são associados a curso superior, mas por que não? Tá? Ele está aí para vocês considerarem também como um material de apoio. Entrevistas que são gravadas em vídeos, elas também podem ser citadas, tá? Então eu posso botar lá no YouTube, procurar o Chiavenato, tá? Esse Chiavenato é um autor maravilhoso para recursos humanos, tá? Nato, tá? Então esse aqui é um autor. Eita. Daqui tá aparecendo até autor, gente. Ele é um autor de livros de recursos humanos. Então ele tem vários livros de gestão de pessoas, tá? E ele tem muitas entrevistas, tá? Então se a tua fala tem a ver, vai puxar esse aspecto da empregabilidade, esse aspecto da contratação, das mudanças de mercado, às vezes é interessante você fazer essa pesquisa. Tem aqui no YouTube, você vai lá, pesquisa que é a Venato, beleza? Aí só tem que ficar atento como é que a gente vai fazer essa citação e essa referência, tá bom? Beleza? Tem jeito certo de citar um vídeo, tem jeito certo de citar, beleza? A gente não tem paginação mínima, tá? Mas imagine aqui, ó, que a introdução tá numa página separada, tá? Tá em pelo menos uma página, objetivos está em outra página separada, produção textual vai estar em outra página separada, mas coloca aí mais ou menos umas 3 páginas, tá? Então, ó, aproximadamente uma página para introdução, aproximadamente uma página para não é regra, tá? Não é regra. Aproximadamente umas 3 a 5 páginas para a produção textual,
aproximadamente uma página para consideração final. Então, só aqui a gente está falando de 6 páginas, 7 páginas com as referências, tá? Então, vocês vão ter essa média aí de 7, 10, 11 páginas, mais ou menos, tá bom? Beleza? Não se preocupa, ó, objetivos, eu estou falando que é uma página separada, mas ele é curtinho, tá? É uma frase para objetivo geral, 2 frases para objetivo específico. Tu não vai preencher a página inteira com objetivo, tá? A introdução talvez, tá? Produção textual também, é cheionas, tá? 3 páginas aí bem escritas, mas não temos essa paginação mínima passada para vocês, tá bom? Mas já ajuda aí vocês a ter essa ilustração. Deu para pegar Buriti dos Lopes, Manuel Emídio. E aqui fica mais claro para a gente esse aspecto. Professor, onde é que a gente pode escrever? Semana passada eu mostrei para vocês, Yara, pode preparar a nossa interação, tá? Então, olha só, gente. Semana passada eu mostrei para vocês o Word, né? Como um lugar que a gente pode acessar escrever o trabalho de vocês. Professor, tem que ser digitado? De preferência sim, tá? E a regra geral é que o trabalho seja digitado, tá? O professor mediador já vai entender a realidade local, né? Porque o aluno não tem nem celular, não tem nem computador. A escola tem esse computador, tá? Então, tenta buscar esse acesso para o aluno ter um horário para ele escrever, para ele pesquisar, para ele estudar, certo? Não, vamos abrir logo a tela do Google mesmo. Isso. E aí tu tenta... Aí, gente, é o seguinte, tá? Mas o aluno ele tem acesso ao celular, ele pode escrever no próprio celular. O aluno tem no computador, escreve no computador também, cara, tá? Então esse é o momento de vocês exercitarem essa habilidade, a habilidade de vocês mexerem na ferramenta, porque eu, como professor, estou aqui explicando, olha, porque tem a barra de ferramentas, porque tem a formatação. Enquanto você não coloca a mão na massa, que mexe na ferramenta, você não está aprendendo a executar. Beleza? Professor, mas o celular ele é mais ruim. Eu não nego para vocês, tá? Ele não é tão confortável de se mexer comparado ao computador, tá? Para fazer trabalhos em especial. Mas as ferramentas que a gente está pedindo para vocês executarem, vocês conseguem executar também pelo celular. E muitos dos nossos alunos escreveram excelentes trabalhos já pelo celular também. Beleza? Então, dá certo também fazer essa formatação. Bora lá, gente? Para a gente ilustrar com vocês, eu vou mostrar aqui para vocês o que é o Google Documentos, tá? Professor, como é que a gente encontra o Google Documentos? Aí, agora sim. Yara, vamos abrir mais uma aba aqui e acessar o Google mesmo, pode ser? Só para vocês encontrarem o Google, tá? Eu posso acessar aqui por aqui, só abrir uma aba e digitar Google. Ó, quando a gente entra no site da Google, tá? Olha só, vamos entrar. Entramos aqui no site da Google. Normalmente, você vai ter um login, tá? Aqui logado com o meu e-mail, certo? Esse é o meu e-mail para receber, inclusive, possíveis trabalhos de vocês, o que não vai ser este caso. Tá bom? Pode sim, Maria do Carmo, desde que você não esqueça que o tema principal é o quê? Qual é o tema principal? Coloca para mim aqui no chat. Eu quero que vocês saibam, quero exercitar na memória de vocês. Não adianta só falar, eu quero que vocês digitem para mim, nesse chat, qual é o tema principal, tá? O tema, Maria do Carmo, lá de Porto, que está colocando aqui, eu vou já falar. Tá? Esse tema que está colocando é um subtema. Tá? Você pode utilizar esse subtema sim, desde que você não esqueça qual é o tema principal. Olha lá, a Franciele está ligada. O nosso tema principal é o painel socioeconômico. A Maria do Carmo pergunta assim, professor, posso usar o tema festejo? Pode. Tá? Desde que você não esqueça que esse festejo esteja referente ao painel socioeconômico, uma realidade local. Então, essa realidade local é justamente o teu festejo.
Como é que isso influencia na economia local, na economia da minha cidade? Como é que isso move, certo? O processo das pessoas dentro da minha cidade. Tema maravilhoso, só que tu só não pode deixar de esquecer de falar do painel socioeconômico, tá bom? Então, eu acho que vai ficar muito show o teu trabalho, tá bom? Voltando aqui, ó. Quando a gente entra aqui no site do Google, tá? Aqui é o indexador, a gente digita aqui o que a gente quer pesquisar e tal, só que a minha conta, né? A gente está com a conta vinculada, a gente precisa estar conectado, tá? Vocês estão vendo aqui que no cantinho superior direito, meu mouse, onde meu mouse está mexendo, ó. Tem a minha fotinha, certo? Dizendo aqui que eu sou o Assis, ok? E do ladinho tem esses pontinhos aqui, ó, que são o que eles chamam de Google Apps, ou aplicativos do Google. Eu clico nele e vocês vão ver uma série de aplicativos do Google, como o YouTube, Google Pesquisa, Google Notícias, Google Meet. Gente, o Google Meet é importantíssimo para vocês, tá? Porque ele se refere... Obrigado, Yara! Ele se refere às chamadas de vídeo, tá? É interessante, professor mediador, vocês executarem atividades e reuniões. Algumas aulas eu já fiz isso com os alunos, tá? Eu passo esse exercício e naquele horário livre que vocês têm, que é o horário livre não, né? Naquele horário de exercício que vocês têm, que é na sexta-feira, vocês podem executar essas reuniões por Meet, tá? É interessante vocês executarem essa tarefa. A gente também tem aqui, ó, o Drive, tá mostrando? Vou descer aqui, ó. Não, mas eu só desço aqui que ele já sobe, ó. Tem o Drive. O que é esse Drive aqui, galera? O Drive, gente, é a nuvem do Google. Olha só! Aquela história lá que eu falei para vocês, a disciplina sobre segurança da informação, tá? Onde eu posso salvar os meus arquivos? Salve em lugares diferentes, tá? O Drive, ele é um desses lugares que vocês podem salvar. E vem 15 GB grátis, tá? Por conta. Então, se tu cria uma conta, acabou, tu cria outra conta. Entendeu? Para economizar, tá bom? Mas é aquela coisa, dependendo do teu nível profissional, às vezes compensa a gente pagar por isso. Vocês são estudantes, né, minha gente? Eu sei que profissionalmente ainda não dá, né? Então a gente vai aproveitando onde dá a parte de graça, tá bom? A gente tem um Google Fotos, que é muito legal para não perder as fotos do celular. Normalmente nosso celular tá ligado ao Google, tá? E aí é interessante você ter o aplicativo Google Fotos no celular e ativar a sincronização, tá? E aí é aquela coisa, se eu tenho algum problema no meu celular, aquelas fotos sempre vão ficar salvas. Olha lá o pessoal de Prata que vai para o balneário Prata Velha. Tirei umas fotos bem lindas e aí sem querer caí de celular e tudo dentro da água. Perdi o celular. Se a internet estiver funcionando direitinho, né, que a gente sabe que aqui no Piauí nem sempre vai funcionar, tá? O arquivo foi salvo na nuvem e eu não perco as fotos. E sim, gente, isso já aconteceu comigo na prática, tá? Tava fazendo pesquisa de campo, veja bem, e aí o celular, tirei fotos registrando a pesquisa. Olha, trabalho, não é férias, não é curtição, era trabalho. A foto, o celular caiu na água, eu perdi o celular, porém ainda deu tempo salvar os arquivos. Então salva a gente, tá bom? Por fim, a gente tem isso aqui, ó, documentos. Vocês estão vendo? Estão acompanhando? Estão acompanhando documentos. Isso aqui é para o computador, mas vocês podem baixar o aplicativo Documentos no celular de vocês, se for o celular da Android, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acredito que no da Apple também deva ter, tá bom? Beleza? Então você pode, quem tem celular da Android pode baixar isso aqui. Vamos abrir ele. E quando a gente abre, tá? Claro que aqui eu já fiz uma prévia antes aqui para mostrar para vocês. Isso aqui é o nosso documento. Esse papel no meio aqui é o papel como se fosse um papel A4. E eu posso escrever aqui no processo. Estou escrevendo aqui. Beleza? Então, eu estou escrevendo aqui ao vivo para vocês. Olha que legal. Não é isso? E aí, meus queridos, eu uso o Drive para salvar meus materiais de estudo. Ótimo, maravilhoso. Pô, pessoal de Porto, Maria do Carmo, aliás.
Excelente, Maria do Carmo, não deixa de perder isso, tá? Tempo da pandemia que os professores faziam. Ah, então pronto, vocês estão bem habituados, né, Paloma? Paloma falou que já usou o Meet no período da pandemia nas aulas remotas. Ah, então vocês já estão bem habituados, né? Mas é isso, nem todos os alunos se habituaram a isso, tá? Então é interessante de vocês fazerem esse exercício do dia a dia. E aqui, ó, lembra lá que nas aulas passadas eu mostrei para vocês que tem uma formatação para esse texto, tá? Então ele tem que estar numa fonte, pode ser a fonte Arial ou a fonte, como é o nome da outra fonte? Times New Roman. Tu pode tentar dar um zoom bem nessa parte mesmo? Nessa parte aqui, ó, pegando esse texto. Isso, aí mesmo, ó. A Yara vai dar um zoomzão aqui, ó, para vocês prestarem atenção, ó. Nesse campo de cima, o que que a gente tem, ó? A gente tem o que é a mesma barra de ferramentas que eu apresentei para vocês no Word, beleza? Então a gente tem essa mesma barra de ferramentas aí. E aí o que que a gente pode fazer? A gente pode mudar a fonte. Então você vai selecionar o texto, ó lá, ó. Seleciono o texto, tá? E eu mudo a fonte. Ah, eu posso usar a fonte Arial, que é a que está sendo usada agora. Como eu posso ir lá procurar a fonte Times New Roman, eu mudei agora a fonte é Times New Roman, e essa fonte ser a fonte que a gente vai usar, ok? Beleza? Aí qual é a graça da vez aqui, que eu aproveito esse momento para conversar com vocês e fazer aquela ponte, aquele link com a nossa disciplina Educação Tecnológica e Midiática. Tá? Voltou para a fonte Arial? Ah, não, embaixo tá a fonte Arial, ó. Ó, vocês estão observando que aqui em cima está a fonte Arial 11, tá? E aqui em cima está a fonte Times New Roman 12. Cuidado, viu? Todo o documento de vocês tem que estar na mesma fonte. E, professor, como é que a gente faz isso? Termina de escrever, aí, ó, vai lá e ajusta. Times New Roman, número 12. Times New Roman, número 12. Pode ser Arial, mas tem que ser número 12. Tá bom? E espaçamento também, certo? Que é espaçamento entre linhas. Não sei se está aparecendo para eles, mas aqui também tem um campinho para espaçamento entre linhas. Lembra que quando for editar, ó, vocês têm que selecionar antes de editar, viu? Seleciona tudo. Opa. Aí vem aqui, ó, espaçamento entre linhas, 1,5 entre linhas. Ok? 1,5 entre linhas. Tá? É assim que vocês vão editando o trabalho de vocês. E aí vocês podem colocar mais centralizado, vocês podem fazer as caracterizações mais específicas. A regra para vocês é isso. Fonte Arial ou Times New Roman, tamanho sempre 12 e o espaçamento entre linhas 1,5. Tem mais coisas? Pode, a gente pode caracterizar mais, deixar mais detalhes, botar centralizado, enfim, fica ao critério de vocês. A regra para vocês, para a disciplina de vocês, inicialmente, vai ser só tamanho da fonte, a fonte e o espaçamento. Qual é a graça da vez, tá? Agora que a gente vai fazer a nossa brincadeira, Yara. Esse lugar aqui, onde é que ele vai ficar salvo? Lá no Drive, tá? É a primeira coisa. Onde é que esse arquivo está sendo salvo? Ele está sendo salvo automaticamente no nosso Drive. E eu posso fazer o trabalho com mais de uma pessoa. Atenção, esse trabalho aqui, a ideia é que o projeto de aprendizagem seja feita individual. Mas vamos supor que o professor mediador permitiu, né, que mais de uma pessoa pudesse acessar, pudesse fazer, tá? Então isso vai ficar a critério do professor, mas a regra é que seja individual, tá? Quando a gente faz trabalho em mais de uma pessoa ao mesmo tempo, como é que a gente pode garantir a autenticidade? Como é que a gente pode garantir a integridade do nosso documento? Tá? Lembra aqui, ó, só quem vai ter acesso a isso são pessoas com a conta Google. E aí eu tenho o meu login, tá? Professor, prof.assis, e a gente tem um login também de uma outra pessoa. A gente pediu aqui a deixa para a nossa diretora de imagem conversar com a gente, tá? Yara, tenta fazer uma modificação desse documento aí, ó. Eu não vou digitar, ó. A Yara está fazendo uma modificação. Tá digitando mesmo? Olha aí, a Yara está fazendo uma modificação. E ela está digitando bem no começo. Olá, bom dia. Vocês estão conseguindo acompanhar aí, galera? Ela está digitando, não sou eu. Inclusive, está aparecendo, ó,
barrazinha amarela não, gente, isso é rosa. Uma barrazinha rosa mostrando. Olha aí, ó. Ih, tá conversando com vocês. Olá, bom dia. Tudo bom com vocês? Mas e aí, professor, nesse documento aí, desse jeito, como é que eu sei o que foi escrito por mim, Assis, e o que foi escrito pela Yara? Vocês só viram que alguém está digitando. Pode ser eu, pode ser a Yara. Como é que a gente sabe que uma coisa está acontecendo? Nesse campinho superior aqui, ó, tem como dar um zoom aqui? Tá o zoom deles aqui, ó. Onde meu mouse está aqui, ó, eu posso abrir, ó, o histórico de comentários. Cadê, minha gente? É o histórico de modificação. Vou voltar aqui para vocês, ó. Aqui, ó, do ladinho do histórico de comentários, a gente tem aqui, ó, a última edição foi feita há alguns segundos. Eu posso clicar e ele tá me colocando aqui, ó, quem fez as referidas modificações, tá? A Yara, ó o nome aqui do lado, ó, tá aparecendo para eles, tá? Ó. Isso. Do ladinho a gente tem as modificações que foram feitas, olha só, data, dia 24 de agosto, às 9 horas e 51 minutos, pelo Assis Gualta e pela Yara Maria. Certo? E ainda tem as bolinhas com as cores. O Assis está de verde, automaticamente, ele que escolhe essa cor, tá? O Assis está de verde, a Yara está de quê? Está de azul. E lá no texto, bota lá o texto lá de novo para eles. Olha lá, ó, tá marcado direitinho quem foi que fez as referidas modificações. Gente, isso aí é o princípio da integridade. Eu sei quem está fazendo a alteração, certo? Então, a gente consegue acompanhar todo o processo de mudança, de correção, tá? O professor mediador pode fazer parte disso. Tá? Professor, vocês podem botar no grupo com isso. Professor, como é que eu posso colocar quem é que está acompanhando e quem não está? Vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó, tá na tela. Vamos dar um zoom aqui, ó, nesse campo superior para eles. Vocês estão observando, ó, nesse barra de ferramentas, nesse canto superior direito, tá? A gente pode adicionar, ó. Opa! Eu posso adicionar usuários. Ué. Tô vacilando. Eu posso, pessoal, compartilhar e colocando um outro e-mail, certo? Fulano de Jesus @gmail.com. Eu vou mandar o e-mail para essa pessoa, certo? E essa pessoa vai acessar o e-mail dela e vai entrar na conta. Ok, beleza. E assim vocês vão compartilhando, vocês podem escrever ao vivo, vocês podem abrir, aqui é o chat, vocês podem abrir o chat e conversar entre vocês. Eu vou pesquisar muito, certo? E vocês vão conversando entre vocês ali, beleza? Então, ao vivo, tá? Ou, ao vivo não, como é que eu posso dizer? Instantaneamente, vocês podem construir o trabalho juntos. Isso é muito legal. E outra coisa que é legal, em qualquer lugar do mundo, eu já escrevi trabalhos com pessoas em outros países, acredita? É muito legal. Certo? Eu acho muito divertido. A gente deve aproveitar essas ferramentas. Tá bom? Gente, obrigado, Yara. Então é isso, tá? São caminhos, isso é uma ferramenta que vocês podem utilizar, tá? A gente pode voltar para o slide, tá bom? E são ferramentas que vocês podem utilizar para escrever o trabalho de vocês. Uma das grandes vantagens deste é porque ela vai ficar salva no Google Drive.
eu sugiro que vocês também mandem e-mails para vocês, tá bom? Com o arquivo. Parei hoje, digitei um textinho hoje, dia 24. Manda um e-mail, versão do dia 24, tá? Aí amanhã eu vou continuar, escreve mais um pouquinho, aí tu manda uma cópia pro teu e-mail também do dia 25, a versão do dia 20, escreve desse jeito, versão do dia 25. Por quê? Vai que se der algum problema no Google Drive, você tem um outro lugar. E uma outra ideia também é que você salve também dentro do teu celular ou dentro do teu computador. Por quê? Para ser uma versão offline, tá? Então aí você vai ter 3 lugares salvos: no Drive, no e-mail, tá? Tenta mandar para um outro e-mail que não seja Gmail, tá? E para tua versão física, que é o computador, o pendrive, tá? Então 3 lugares a versão segura. Eita, professor, toda vez? Vai por mim. Coloca isso como hábito, que aí ajuda bastante a gente. No dia que você fizer um trabalho muito importante, você já está ali, certo? Utilizando esse hábito. E isso aí não é só para documentos como esse, tá? Vou trabalhar com outras áreas, né? Que vou utilizar versões técnicas. Hoje em dia está crescendo muito designers, né? Trabalhar com designer, né? Então, quem quer trabalhar, por exemplo, com design, a gente teve ex-alunos daqui da casa que trabalhavam como designer também, tá? Designer gráfico, aqueles que fazem os flyers, né? Que são aqueles posts que a gente coloca no Instagram, no Facebook, com arte bonitinha e tal. Também tem que trabalhar com vários arquivos em nuvem, trabalhar com foto, fotografia e tal. Vocês precisam também ter esse critério da disponibilidade, tá? Então, salvar em vários lugares para eu conseguir ter acesso. Vai que eu tenho problema com vai que eu tenha problema com a internet. Vai que eu tenha problema com o computador, né? Então, eu posso conseguir localizar o meu arquivo em vários lugares. Tá bom? Bora lá, queridos. Eduardo, bom dia. Francisco, bom dia. Bora lá, queridos. Lugares onde eu posso pesquisar livros. Tem muito livro em PDF, gente. Não vai ter. Ah, porque na minha biblioteca não tem. Tem muito livro em PDF, dá para ler, tá? Publicações periódicas são... O que é uma publicação periódica? Aquela que é publicada com periodicidade, tá? Todo mês, toda semana, certo? Uma revista Veja, isto é, super interessante, tá? Elas são publicadas todo mês, tá? Aliás, tem revistas Época, isto é, publicada toda semana, tá? Super Interessante, Mundo Estranho são publicados todo mês. Então você pode entrar nesses sites e tentar encontrar ali alguma coisa que vocês possam citar. Tá bom? Materiais impressos diversos, mas também vocês podem procurar também fontes de vídeo. Como é que eu vou citar? Então, eu estou colocando algo que eu li, eu tenho que citar o que eu escrevi. Tá? Então tá aqui, ó. As citações são elementos retirados de um documento de autores pesquisados. Eu não vou dizer que, ó, por exemplo, vamos dizer que eu diga que o que é competência? Eu trago aqui para vocês assim, boto o meu texto. Competência é o ato de conhecer, está ligado ao ato de conhecimento, habilidades, atitudes e julgamento que uma pessoa possa ter. Vamos supor que vocês estejam com esse ponto ligados à empregabilidade. Lá na produção textual, você vai conceituar o que é competência. Tá? Eu posso trazer isso, professor, no meu texto? Pode. Tá? E aí você vai explicar o que é competência. Competência é o conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes e julgamento. Aí você vai dizer assim, mas quem foi que inventou isso? Eu sei quem é a referência, tá? Chiavenato 2014. Eu vou dizer lá, ó, segundo Chiavenato 2014, tá? Conhecimento, competência é o conjunto de conhecimento, habilidade, atitude e julgamento. Alguns autores só dizem que é conhecimento, habilidade e atitude. Quem coloca esse acréscimo do julgamento é o Chiavenato, tá? Eu citei para vocês. Eu ainda disse que Chiavenato 2014 porque eu sei de um livro dele que foi publicado no ano de 2014. Então, a citação é lá isso. É esse momento de dizer que não sou eu que estou inventando isso, mas o Chiavenato, que é um autor de renome da área de gestão de pessoas, tá?
Eita, professor, você sabe? A gente já foi lendo tanto, já ministrou tanta aula, a gente já meio que vai ficando com as referências. Quando vocês forem fazendo os vários trabalhos, principalmente até quando terminar o curso, vocês vão começar a também saber fazer essas citações no dia a dia. E é isso, tá? É um exercício, tá? No primeiro trabalho, esse é um dos primeiros trabalhos de vocês, vocês vão sentir um pouquinho de dificuldade, mas quando chegar no módulo 2 tem outro projeto de aprendizagem, vocês já vão se sentir mais confortáveis para trabalhar. Claro que vão ter outras exigências para vocês, tá? Quando chegar no 3, no módulo 4, vocês já vão estar, ó, craques, tá bom? Então é desse jeito, aos poucos, tá? Então quando chegar mais para frente, vocês vão estar citando de cabeça as referências, justamente porque vocês leram os conteúdos, vocês sabem como é que cita, beleza? Então o que é a citação? É a forma de eu indicar aquilo que eu estou falando, não sou eu que estou tirando da minha cabeça, certo? Alguém estudou, alguém de renome estudou, pesquisou, leu, foi essa pessoa que disse, certo? Citar, tá? Lá no final do trabalho tem o que a gente chama de referência. O que é isso? Quais são as referências que a gente vai colocar? Lá no final a gente só coloca as referências que a gente citou, tá? Não vou colocar, atenção, eu não coloco nas referências o que eu não citei. Ah, mas professor, eu li também esse livro aqui, ó, do Eli Lopes, de Direito Administrativo, tá? Eu também vou colocar. Você citou ele? Não, não citei não, mas eu estudei para poder escrever, não vai colocar, certo? Se aquele texto, se ele te colocou alguma ideia que foi importante para a construção de alguma frase, de algum parágrafo, você pode colocar lá como referência, como citação. Então, nas referências, atenção, nas referências a gente só coloca o que a gente citou ao longo do texto, tá? Você pode citar especialmente aqui, ó, vou voltar aqui, ó, aqui, ó. Você vai citar especialmente na produção textual, certo? Professor, posso citar na introdução? De preferência, tenta colocar as tuas palavras mesmo na introdução, ok? Também nas considerações finais, a gente tem de colocar apenas as nossas palavras. Então, na produção textual, é que vocês vão colocar as citações e as referências, o que eu citei na produção textual. Então, as referências, o que foi citado na produção textual. Ok. Estão conseguindo acompanhar, turminha? E aí, meu povo? Estão conseguindo acompanhar? Vambora mais. Eu já expliquei isso para vocês em outras aulas, não nas aulas de projeto de aprendizagem, mas eu reforço aqui. O que é uma citação, professor? A gente tem dois tipos de citação. A citação direta e a citação indireta. A citação direta é aquela que eu copio e colo o que a pessoa disse. Então, eu vou lá, copio, palavrinha por palavrinha, e coloco lá no meu texto, certo? Isso é uma citação direta. E a citação indireta é essa que eu fiz agora do Chiavenato. Eu tô com o livro aberto? Não tô, tá? Então, essa que eu fiz do Chiavenato, de dizer o que é a competência, tá? Segundo o Chiavenato, 2014, competência é o conjunto de habilidade, de conhecimento, habilidade, atitude e julgamento. Como assim, professor, você está fazendo isso de cabeça? Porque eu já li o livro dele algumas vezes, tá? Então, eu entendo, eu sei o que está escrito ali. Então, eu consegui sintetizar as palavras dele, certo? Eu já li, eu estudei o material dele e eu sei exatamente qual é o livro que eu tirei esse material. Então, com as minhas próprias palavras, olha só, na citação indireta, eu uso as palavras do Assis, mas com base no conhecimento do autor, que é Chiavenato. Essa é a grande diferença. Citação direta, eu uso as palavras do autor que eu estou lendo, porque eu copiei e colei. E na citação indireta, eu não uso as palavras do autor, eu uso as minhas próprias palavras. Parece muito mais fácil usar a palavra citação direta, mas é muito mais valorizado a gente utilizar a citação indireta. É mais bonitinho, garante mais, mostra mais para quem está lendo que, de fato, eu li, eu interpretei, eu consigo compreender, certo? O que eu estou lendo.
Exemplos de citação direta, a gente precisa indicar que de fato a citação é direta. Por exemplo, eu posso botar entre aspas, tá? A chamada pandectística havia sido uma forma particular pela qual o direito romano fora integrado no século XIX, na Alemanha em particular, fecha aspas. Essas aspas aqui, ó, elas indicam que esse é um recorte, palavrinha por palavrinha, do que Lopes falou no livro que foi publicado no ano de 2000. Olha só como é uma citação mesmo, galera. Isso aqui é a citação. No texto, você vai ver isso aqui, ó, Lopes, 2000, ponto, certo? Às vezes você pode colocar a página também. Olha só como é que tá Lopes, entre parênteses, tá? O sobrenome do autor, ó, entre parênteses, aqui a gente tem, ó, o sobrenome do autor. Esse aqui é o ano da publicação, certo? E fecha parêntese. Professor, tem que estar entre parênteses? Sim, é uma regra da chamada ABNT, certo? Então, você vai indicar, entre aspas, indicar que é uma citação direta. Quando não está entre aspas, a gente vai chamar isso de citação indireta, mas aí cuidado, tá? Para ser uma citação indireta, obviamente, a gente vai usar as nossas palavras e não as palavras do autor. Gente, aqui embaixo eu vou botar aqui de marca-texto de cor verde. Na lista de referências, tá? Ou seja, eu vou botar naquele campinho, vou voltar aqui. Olha lá, ó, no número 5, lá nas referências, eu vou trazer esse tal autor que foi citado. Aí eu citei o Lopes, então ele vai aparecer aqui, ó, Lopes. O nome dele, bonitinho, por extenso, tá? Isso aqui, ó, o direito na história, o que é isso? É o nome do livro que eu tô lendo, certo? Cidade e editora de publicação. E, de novo, ó, o ano da publicação. Então, quem for ler o teu trabalho, viu, Paloma? Quem for ler o teu trabalho, vamos supor que tu lê o teu trabalho e tu bota assim, fonte, Sebrae 2021, tá? Tu foi lá, a Paloma foi lá, pesquisou um dado muito importante, bacana, sobre taxa de desemprego lá no site da Sebrae. E ele tinha um gráfico muito bacana e ela citou lá, ó. Segundo Sebrae 2021, a taxa de desemprego cresceu tantos por cento. Aí teu professor mediador ou teu amigo vai falar, mas que é sério? Que a taxa cresceu isso tudo? Não acredito não. Aí o que eu vou fazer? Eu estou lendo o texto, estou vendo lá a informação, tá? Eu vou confirmar aonde? Lá nas referências. Então é lá nas referências que eu vou consultar, certo? Eu vou consultar o que foi publicado. Ok? E nessa de consultar o que foi publicado, eu vou ler a referência. Sebrae, o ano da referência. É um site, a gente coloca o link, tá? Vai ter uma aula que eu vou mostrar direitinho como é que a gente escreve essas referências, as regras das referências, tá bom? Gente, onde é que estão essas regras, professor? De onde é que você tirou isso? Da tua cabeça, professor? Não, ela está nas regras da ABNT. O que é isso? A Associação Brasileira de Normas e Técnicas, tá? É uma associação que cria normas como, por exemplo, as NRs, as normas regulamentadoras que são sobre segurança do trabalho. Elas criam regras como, por exemplo, sobre o cinto de segurança, padrão de vidro de carro, de avião e assim por diante. Assim como ela cria regras de como a gente deve escrever, tá? Como deve estar os rótulos das embalagens, enfim. Essa é a ABNT e a gente deve segui-la, tá bom? Tem citação para maior, tá? Se ela for maior que 3 linhas, a gente bota ela no parágrafo à parte, separado, certo? Mas vocês não vão fazer isso.
E se ela for uma citação indireta, é aquela que eu uso as minhas palavras para representar as ideias de um outro autor, a aparência dela pode ser essas duas aqui, ó. Eu posso dizer, ó, segundo Jorge 2000, certo? E aí eu trago as minhas compreensões, as minhas ideias que eu tive, tá? Sobre o texto que eu li de Jorge, tá? Quem é Jorge? Jorge é o autor que eu li. E o que que é esse 2000? É o ano da publicação que o autor publicou, tá? Tá antiga, tá? Tenta procurar umas coisas mais novas, tá bom? E eu posso ter um outro tipo de citação, tá? Que é aquela que eu escrevo, tarará, 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 e eu boto do que nem eu falei para vocês na citação direta. Jorge encaixa dentro do parêntese, mas observa que o nome do Jorge aqui ele está em caixa alta, vírgula, o ano da publicação. Onde é que estão essas regras? Lá na ABNT, o professor mediador pode tirar as possíveis dúvidas referentes a isso, tá? E vocês podem pesquisar também na internet. Regras da ABNT para citar. Regras da ABNT para as referências, tá? Então tem muito site que explica essas regras, tá bom? Beleza? Bom, gente, os últimos minutinhos, né, eu prolonguei bastante com a estruturação do trabalho de vocês, mas a gente tem a aula de hoje e a aula de amanhã para a gente conversar mais sobre esse tema. Esse é o tema da nossa aula dessa semana, né? O impacto da tecnologia na comunicação pessoal e organizacional, tá? Gente, alguma dúvida sobre a estruturação do projeto? Coloque aqui para mim no nosso chat, tá bom? Que a gente tem só 3 minutinhos para a gente finalizar. Tá bom? Professor mediador vai responder essa pergunta aí, viu, pessoal de Manuel Emílio? Ele vai analisar a realidade local, tá? Da própria cidade. Mas a regra é que o trabalho seja individual, tá bom? Mas aí, analisando a minha situação, da minha escola, da minha realidade, o professor pode propor também aí um trabalho em grupo, tá? Mas é individual, tá bom? Pode ser escrito à mão, é digitado, tá bom? Aí o professor, o mediador, vai entender a realidade de cada aluno. Ah, esse aluno aqui não tem, de fato, computador nem celular. O tempo dele, como é, o aluno consegue ir para a escola? Ah, ele consegue vir para a escola. Então, a escola pode disponibilizar um computador, a sala de... Agora é o seguinte, ou trabalha em dupla ou trabalha em grupo, viu? Certo? Beleza? Para ninguém ficar prejudicado. Beleza? Tenta todo mundo ser individual. Tenta fazer. É melhor, é melhor. Mas enfim, mas aí vai ficar a regra do professor. Não vou desautorizar o professor não, tá bom? Mas, gente, finalizando, ó. Impacto da tecnologia na comunicação interpessoal. Bom, a gente vai... Não vai dar muito tempo pra gente conversar. A gente vai começar essa aula dando uma sugestão de filme pra vocês, tá? É sobre isso aqui que a gente vai conversar com vocês, sobre as mudanças tecnológicas. Eu até comentei com vocês na outra aula, na aula de Educação Tecnológica e Midiática, sobre os VRs, né, que são os VRs em inglês, que é a realidade virtual, tá? Então, sempre que vocês verem esse terminho, tá, o VR, tá, significa em inglês VR, tá, ou realidade virtual, tá? Hoje a gente está caminhando para isso e está cada vez maior. Tem gente pagando muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu fico surpreso, tá? Tem gente pagando muito dinheiro para fazer construções, casas no Facebook, no que a gente chama de meta, né? É o tal do metaverso hoje em dia, tá? Esse filme ele retrata um pouco sobre os perigos, tá? É um jogo, né? O jogador número 1, né? Quem já assistiu esse filme, comenta aí pra mim no chat, né? As pessoas vivendo super mal, né? Porém, na realidade virtual, vivendo vidas de luxo e tal, certo? A tecnologia ela tá aí para isso, tá? Ela não tá só para mostrar essa coisa ruim, ela também tá aí para mostrar coisas boas. O aspecto de poder me aproximar, para poder ter um outro, ter empregos, ter, compreender o mundo de uma forma diferente,
Tem artistas que criam arte dentro de realidades virtuais, tá? E a gente pode acompanhar esse processo. Na aula de amanhã a gente vai conversar um pouquinho sobre esse papel das transformações da tecnologia que impactam o que a gente considera comunicação. Olha só isso aqui que a gente está fazendo, gente, aqui na educação. Olha o impacto. Eu estou numa cidade, vocês estão em outras e a gente está conversando junto ao mesmo tempo. Isso é tecnologia, isso impactou, a gente está conversando, a gente está construindo juntos. Não só sou eu falando uma aula gravada no estúdio, não, é ao vivo. A pergunta que você faz agora, eu leio, eu respondo, mando para vocês atividades. Então a gente está juntos mesmo a longa distância, certo? E talvez as próximas aulas a gente entre na realidade virtual, quem sabe no futuro, né? A gente bote um óculosinho de realidade virtual e comece a se ver, né? Meio que seja com nicks, né? Enfim, galera, na aula de amanhã a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema. Eu quero que vocês já comecem a visualizar, a pensar e a refletir sobre isso. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau!